Segredos de um Escândalo, o novo filme do Todd Haynes com a Natalie Portman, a Julianne Moore, é um filme que convida uma análise mais cuidadosa, que vai além da superfície da sua trama nitidamente polêmica. Aqui o roteiro parte de uma história real sobre uma professora de 34 anos que abusou de uma criança de 12 anos, mas essa relação continuou por décadas e rendeu vários filhos ao casal, digamos assim, e uma passada de pano bem bizarra por parte dos familiares e membros da comunidade onde eles viviam. Só que a produção do filme diz que só se inspirou nisso tudo, e que traz, na verdade, uma versão fictícia desses fatos, mudando o nome dos personagens e explorando mais as discussões ao redor desse evento do que procurando representar o que realmente aconteceu. Mas será que essa separação entre a vida real e a ficção foi bem sucedida ou mesmo bem intencionada? Na verdade, pensando na abordagem do diretor, a gente pode perceber umas coisas bem interessantes sobre isso. Por exemplo, ao invés de simplesmente fazer um filme sobre essa história em si, algo que poderia correr o risco de humanizar e até justificar a conduta da Gracie, que é a predadora sexual interpretada pela Julianne Moore, ele escolhe fazer um filme sobre uma atriz que deseja fazer um filme sobre essa história. No caso, a Elizabeth, interpretada pela Natalie Portman. Com isso, Segredos de um Escândalo vira uma reflexão tão incômoda quanto engraçada sobre como o cinema, a mídia, os tabloides, os artistas são capazes de se aproveitar da vulnerabilidade de pessoas reais, transformando as suas vivências em ferramentas narrativas, usando o sofrimento dos outros como combustível para o seu prestígio artístico e para o entretenimento das massas. E eu digo que isso é engraçado também porque o humor é uma das ferramentas que o diretor usa para escancarar a natureza autoconsciente desse seu exercício narrativo, no sentido de o filme trazer uma coleção de tons diferentes e bem contraditórios que alternam entre a seriedade do assunto e o deboche irônico para revelar o caráter manipulador de quase todos os personagens. Quase. A jornalista Aja Romano, que escreve para o site Vox, tem uma teoria interessante sobre isso. Ela diz que cada um dos três personagens principais, a Gracie, a Elizabeth e o Joe, que é o garoto agora crescido, que vivenciou esse abuso, cada um deles habita um tipo de filme diferente, esteticamente orientado pela sua própria visão de mundo e pelo jeito como eles enxergam a situação. A partir daqui fica o aviso de spoiler, só para a gente entrar nos detalhes, Se você não viu ainda, assiste lá e depois volta para cá. Bom, pensando nesses filmes dentro de filmes, a Gracie parece viver uma história novelesca de um amor impossível que muitas pessoas lutaram para destruir, mas que triunfou e rendeu uma vida feliz e plena para esse casal inusitado. E a gente percebe até uma relação entre essa vida idealizada e o jeito obsessivo, controlador da Gracie, que parece querer tudo em ordem o tempo todo para que nada ameace atrapalhar essa ilusão de normalidade que ela construiu. O humor do diretor surge então para evidenciar o quanto essa visão da Gracie é ridícula. Por exemplo, na cena onde ela abre a geladeira e a câmera faz um zoom in bem televisivo, ao som de umas notas dramáticas na trilha sonora que sugerem que algo grave aconteceu, que a Paola Bracho está pronta ali para entrar em cena, sendo que ela simplesmente diz: I don't think we have enough hot dogs. Na sua mente, ela é essa protagonista de novela, uma mãezona amorosa que faz tudo para sustentar sua família, mas a linguagem do diretor está sempre ali, tirando sarro dessa autoimportância e denunciando o quanto ela é falsa, o quanto ela é artificial. Já o filme da Elizabeth, da Natalie Portman, investe num clima bem diferente de suspense ou thriller erótico, à medida em que a atriz vai mergulhando numa apropriação da personalidade e dos trejeitos da Gracie. Uma espécie de fusão que incomoda a própria Gracie, talvez por ela enxergar de um jeito mais nítido no rosto da atriz a sua própria face manipuladora. O fato é que a Elizabeth vai sendo seduzida pela tentação de se tornar essa figura tão interessante, Ela não quer só pesquisar os aspectos dessa história, ela quer sentir na pele, no corpo e na mente o que é ser a Gracie. E o filme traz várias cenas que vão ilustrando essa ideia. Por exemplo, numa loja de roupas, ela imita completamente a postura corporal da Gracie, os seus gestos, os seus movimentos, inclusive sendo enquadrada pela câmera entre essa pessoa imitada e o seu reflexo no espelho. Numa composição visual que reforça essa ideia do duplo, mas com a diferença de a Elizabeth ser uma imitação ainda mais sombria, já que ela é a pessoa que explora uma situação traumática e condenável em prol de uma agenda midiática, em prol do entretenimento disfarçado de arte.
Essa emulação da Gracie faz a Elizabeth também se comportar com adolescentes de um jeito sexualmente inapropriado. Numa cena maravilhosamente atuada pela Natalie Portman, mas perversamente atuada pela Elizabeth, a sua personagem, a atriz visita uma turma do ensino médio e relata para eles, com detalhes bem excitantes, como que é a experiência de filmar cenas de sexo. Ela diz que o momento costuma ser tão envolvente que ele causa uma boa confusão entre o que é real e o que é representado, né? Fazendo com que ela não consiga decifrar se ela tá atuando que tá excitada ou se ela tá atuando que não tá, fingindo que aquilo ali não tem nenhum efeito físico sobre ela. Esse é um monólogo interessantíssimo que se torna problemático nesse contexto da cena, não tanto pelo seu conteúdo, mas pela forma como a Elizabeth usa sua habilidade como atriz para exercitar nesse discurso o seu poder de sedução, que aqui está direcionado a uma plateia de adolescentes, de menores de idade. É quase como se ela estivesse emulando aquele diálogo emblemático da atriz Bibi Andersson no filme Persona, do Ingmar Bergman, quando ela conta a história de uma aventura amorosa na praia, com detalhes bem explícitos, que nunca são mostrados visualmente, né? Mas o jeito como a atriz interpreta esse monólogo é o que torna essa uma das cenas mais eróticas do cinema. E eu senti como se a Elizabeth estivesse canalizando esse tipo de energia sexual, mas de novo, para uma turma do ensino médio. Fora isso, ela literalmente visita o local onde o primeiro abuso da Gracie aconteceu, a pet shop onde eles trabalhavam na época, né? E até procura imitar de forma teatral a cena que aconteceu ali. E até na procura pelo ator que vai contracenar com ela, no papel do Joe, ela fica insistindo que os adolescentes dos testes de elenco não são sexys o suficiente. Mas, de longe, a atitude mais predatória da Elizabeth é seduzir e se aproveitar da vulnerabilidade do Joe, o marido da Gracie, né? Para que os dois transem e ela finalmente sinta de vez que se tornou a mulher que ela vai interpretar no filme. O pior é que todo o estilo narrativo que acompanha a Elizabeth parece sugerir esse estudo de personagem extremo, né? Parece até criticar bastante os atores do método, que dificultam muito a produção, se tornando os personagens que eles interpretam, né? Em nome de uma arte elevada que procura capturar algum tipo de verdade cinematográfica que o processo normal de atuação jamais seria capaz de alcançar. Mas aí vem o final do filme, que entrega de forma bem cômica, vale dizer, né, o quanto essa autenticidade buscada pela Elizabeth era algo falso. O filme que ela tá fazendo, a partir de toda essa imersão na vida da Gracie, sei lá, cara, um soft porn de baixo orçamento, né? Um filme completamente oposto ao que a gente estava imaginando que ela faria. Assim, o Todd Haynes escancara com um humor bem ácido esse caráter de aproveitamento do trauma que a gente vem comentando, né? Que é feito para alimentar filmes, séries, celebridades, notícias ou mesmo posts sensacionalistas e que são capazes de destruir as vidas por trás dessas histórias para tirar disso um entretenimento problemático, né? Que mantém esse ciclo vicioso de interesse pela desgraça dos outros. Só que tudo isso poderia parecer sarcástico ou satírico demais se não fosse pelo terceiro tipo de filme que existe dentro de Segredos de um Escândalo, que é o filme que acompanha o Joe, a verdadeira vítima dessa história, né? A pessoa que sofre tanto com a manipulação original da Gracie, quanto a manipulação atual da Elizabeth. O estilo narrativo que acompanha o Joe é o mais sincero possível. Com ele, as cenas perdem o tom de suspense, elas geralmente acontecem sem a presença da trilha sonora dramática, novelesca, né? E trazem, inclusive, diálogos muito mais sinceros, que procuram explorar os sentimentos do cara de um jeito bem mais orgânico. Por exemplo, dividindo um cigarrinho canábico com o filho, né, a gente percebe uma variedade de sentimentos contraditórios que existem no Joe. O amor pela família que ele construiu, mas também uma certa inveja do amadurecimento normal dos filhos, a noção de tantas experiências que ele nunca viveu, né, do quanto ele ainda é uma criança presa num corpo que cresceu fisicamente, mas que sacrificou uma fase tão importante de transição da vida. Não é sempre que esse remorso do personagem aparece de forma verbal, embora ele apareça, né, num confronto bem contundente que ele tem ali com a esposa, mas durante o filme todo, o Joe é construído pelo ator Charles Melton com uma delicadeza sutil que torna ele uma pessoa muito mais humana, né, muito mais real dentro de um filme propositalmente artificial. Com esse tipo de foco empático e natural no Joe, o diretor Todd Haynes parece querer se redimir de estar simplesmente perpetuando o que o próprio filme dele parece querer criticar, né? Essa exploração do trauma alheio, embora na vida real isso não signifique que ele seja bem sucedido nisso. Comentando sobre o que achou do filme, a pessoa real que inspirou o Joe, um cara chamado Vili Fulaau,
disse que se sentiu extremamente ofendido com os segredos de um escândalo, né? E que ninguém da produção se interessou na sua contribuição para que essa história fosse contada de um jeito que incluísse também o seu ponto de vista da situação. E essa eu deixo para vocês discutirem aqui nos comentários, né? Eu só acho irônico que um dos conflitos principais representados no filme, esse do Joe incomodado com a produção, aconteça também na realidade, quase como se fosse um déjà vu premeditado, sei lá. Fiquem à vontade para discutir o assunto aqui embaixo. Mas aí eu finalizo com uma outra referência aqui no vídeo, que é a crítica do Build Ebery, que escreve no site Vulture, e que comenta sobre essas várias diferenças tonais do filme e como Todd Haynes parece atirar para vários lados estilísticos, talvez numa espécie de confissão de que ele mesmo, o diretor, né, não sabe exatamente o que sentir com todo esse emaranhado de emoções, ou para qual dessas emoções ele daria preferência. Então ele decide sentir todas as emoções e fazer questão que a gente sinta também, misturando tantos tons conflitantes na mesma narrativa. Se tem um elemento visual que unifica tudo isso, pelo menos, né, e que eu percebi só enquanto estava editando esse vídeo, é que boa parte dos planos posicionam os atores no lado esquerdo ou direito da imagem. Os enquadramentos quase nunca estão centralizados, né? Um jeito sutil, mas eficiente de demonstrar como essas pessoas são desequilibradas. Ou mesmo como a própria visão do diretor também se inclina só para um lado e não alcança um equilíbrio definitivo. E o resultado, na minha opinião, é um filme assumidamente contraditório, é um filme provocativo, que é sim pego na própria armadilha midiática que ele pretende denunciar, ao mesmo tempo em que consegue, de alguma forma, encontrar essa verdade que a Elizabeth tanto busca, né? E que não existe nela e nem na Gracie, mas sim no Joe. E na validação dos seus sentimentos, né, que reconhecem finalmente a dimensão do que ele de fato viveu. Numa das analogias mais cortantes do filme, a gente observa o hobby que o Joe tem de resgatar casulos de borboletas, proteger o desenvolvimento delas e aí finalmente soltar elas e observar, né, de um jeito bem emocionado, elas alcançarem a liberdade que ele nunca teve. E pelo menos, ao que parece no final do filme, o próprio Joe passou por uma transformação que talvez consiga dar um pouco de liberdade para ele também, né? Pelo menos dentro dessa construção fictícia que é o cinema. E o que é a arte se não uma mentira que revela verdades, não é mesmo? Mas diz aí nos comentários o que você achou de Segredos de um Escândalo, né? O que você acha dessa situação toda? Vamos continuar a discussão. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.